Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4, diz a palavra de Deus: Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Até aqui. Conta-se que havia um homem que era extremamente invejoso. Esse homem, ele trabalhava como quebrador de pedras. Era um homem que tinha uma boa saúde, era um homem que tinha força e vigor para trabalhar, era um homem que tinha uma boa família, mas tinha esse defeito: era invejoso. E certa vez esse homem, ele passava diante da casa de um homem muito rico, e olhando pela janela, viu aquele homem rico e disse consigo mesmo: ah, como eu queria ser igual àquele homem rico, como eu queria desfrutar dos bens que aquele homem desfruta. E de repente, como num passe de mágicas, ele assumiu o lugar daquele homem rico. Ele se tornou também um homem rico. E quando ele se viu no lugar daquele homem, ele então agora desfrutaria de todos os bens, de todo o conforto e de todo o luxo que aquele homem desfrutava. Porém, antes de começar a desfrutar da riqueza daquele homem, ele viu pela janela passando um general condecorado, cheio de medalhas, montado no seu cavalo, e era reverenciado pelas pessoas por onde ele passava. Ele então, olhando para aquele general, ele pensou consigo mesmo: ah, como eu queria ser igual àquele general e ser reverenciado pelas pessoas. E de repente, como num passe de mágicas, ele estava no lugar daquele general, montado no seu cavalo, cheio de medalhas das conquistas daquele general. Porém, antes dele começar a receber a reverência das pessoas, aquele homem caiu do cavalo por causa do calor escaldante do sol ao meio-dia. E quando ele caiu do cavalo, ele olhou para cima e viu o furor do sol e pensou: eu queria ser como o sol, com a sua glória, com a sua força e com o seu poder. E como num passe de mágicas, ele agora era o sol. E ele pensou: agora eu enviarei os meus raios sobre a terra. E antes que ele começasse a enviar os seus raios sobre a terra, uma nuvem atravessou o seu caminho e impediu que os seus raios chegassem até a terra. Então ele olhou para aquela nuvem escura e pensou: eu queria ser como essa nuvem, que é tão resistente que pode suportar e intervir nos raios poderosos do sol. E de repente, aquele homem era aquela nuvem. E agora ele tinha a capacidade de reter os raios solares e impedir que o sol alcançasse e atingisse a terra. E quando ele se preparava para entrar na frente do sol, para que o sol não enviasse os seus raios sobre a terra, um vento soprou e carregou aquela nuvem para longe. E aquele homem mais uma vez pensou: eu gostaria de ser como o vento, que é poderoso o suficiente para levar para longe a nuvem que suporta os raios do sol. E de repente, aquele homem era o vento. E ele então começou a soprar as nuvens e levá-las para onde ele queria. Mas de repente, no seu caminho estava uma grande montanha, e ele chocou-se contra aquela montanha, e aquela montanha o impediu de continuar carregando as nuvens. E ele pensou: melhor seria que eu fosse como essa montanha, grande, imperiosa e poderosa o suficiente para cortar os ventos e impedi-lo de prosseguir no seu caminho. E de repente, aquele homem agora era aquela montanha, alto, grande, poderoso. Então ele chegou no lugar que ele queria, uma montanha imperiosa, gloriosa. Mas de repente, do alto da montanha,
ele começou a ouvir um barulho que não era estranho a ele. E aquele barulho era produzido por um homem forte, com uma grande marreta na mão, batendo nas pedras daquela montanha e destruindo aquela montanha. Aquele homem, por ser alguém invejoso, tinha a vida ideal, e sonhou, e pensou, e desejou coisas grandes, coisas altas, coisas que a princípio estavam fora da sua realidade. Mas o ciclo da vida o mostrou que ele estava no lugar mais poderoso que ele deveria estar. O que isso evidencia é que o invejoso, ele nunca estará satisfeito, ele nunca estará contente, ele nunca estará pleno, por mais que ele alcance aquilo que ele deseja. O texto que lemos nos fala sobre Abel. E Abel é uma das personagens, ou um dos personagens mais importantes da Bíblia Sagrada. Abel está inserido em um contexto de alegria, mas também um contexto de dor. Abel, se nós fôssemos pensar e englobar por completo a vida de Abel, teríamos tantas lições para extrair da vida de Abel, que nos seria necessário uma noite inteira falando sobre Abel, para que pudéssemos enxergar as verdades contidas na história desse homem. O básico, porém, da sua história é que ele, sendo o segundo filho de Adão e Eva, ele teve que lidar com o seu irmão Caim, que era, segundo nos mostra a Bíblia Sagrada, esse homem mau, esse homem ímpio, esse homem invejoso, que pela sua inveja matou o seu próprio irmão. E em Hebreus, nós somos levados a recordar daquilo que acontece no princípio de tudo. E Deus faz questão de citar Abel em um grupo seleto de pessoas, pois Hebreus capítulo 11 é a galeria que é chamada de galeria dos heróis da fé. Aqui estão os homens mais importantes da história de Israel, mas não apenas os homens mais importantes da história de Israel, mas os homens mais importantes naquilo que diz respeito ao relacionamento com Deus. Aqui estão mencionados homens extraordinários e vários outros homens que tiveram uma importância enorme na história do povo de Deus não entraram nessa seleta galeria, a galeria dos heróis da fé. Porém, Abel é mencionado já no versículo 4, ou seja, Abel é um dos primeiros a ser mencionado na galeria dos heróis da fé. E Deus faz questão de registrar o nome de Abel aqui, e o próprio Deus testemunha a respeito de Abel e diz que Abel, pela fé, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então, aquilo que fez o diferencial na vida de Abel, aquilo que fez Abel se tornar quem ele se tornou, que fez Abel ser quem ele era, foi a fé. Não é que Abel era alguém especial, não é que Abel era alguém acima da média, não é que Abel era alguém dotado de poderes sobrenaturais, não. O que fez de Abel alguém que se sobressaiu foi a fé. A fé de Abel, a fé que estava inserida no coração de Abel, fez ele fazer aquilo que tinha que fazer. O que Abel tinha que fazer era sacrificar a Deus. E muitos acreditam que Abel foi aquele que primeiro sacrificou a Deus, visto que a Bíblia não menciona sacrifícios anteriores ao próprio Deus. Abel teria sido aquele que deu início aos sacrifícios de animais a Deus. Então Abel faz exatamente aquilo que Abel tem que fazer, mas pela fé ele fez bem feito, pela fé ele fez com dedicação, pela fé ele fez com excelência, pela fé ele fez com esmero, com trabalho. Então não é que ele fez algo além do que ele deveria fazer, é porque ele fez o que ele tinha que fazer e fez bem feito.
A fé nos leva a oferecermos para Deus tudo que oferecemos para Deus, oferecermos com excelência. E oferecer algo a Deus com excelência é oferecer o melhor que temos, o melhor que podemos, o melhor que possuímos, da melhor forma que conseguirmos fazer. Abel se torna exemplo para os discípulos de Cristo, em especial para aqueles que ouvem essa palavra nesse momento, porque Abel fez o que tinha que fazer. E a Bíblia Sagrada nos diz que depois de fizermos tudo aquilo que temos que fazer, nos consideremos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Ora, se Abel está sendo elogiado porque fez aquilo que tinha que fazer, e a Bíblia diz que aquilo que nós temos que fazer é o mínimo, e não devemos nos gloriar por fazermos o mínimo, eu pergunto, será que nós temos feito apenas o mínimo? Porque o mínimo é o básico. E será que nós temos feito ao menos o mínimo? Não é o que você faz, mas é como você faz. A dedicação com que você faz, a excelência com que você faz, o esmero, o esforço, o trabalho que você desenvolve para fazer, para oferecer a Deus algo que seja digno. Não ofereça para Deus, como Caim, algo do qual Deus não pode ser achado digno de receber. Ou não ofereça para Deus algo que não seja digno de ser oferecido a um Deus. Caim foi reprovado por Deus porque ele ofereceu para Deus qualquer coisa, e Deus não aceita qualquer coisa. Então a primeira lição que nos fica: Abel fez o que tinha que fazer e fez bem feito. Caim fez qualquer coisa e Deus não aceita qualquer coisa. Então aprenda isso. Deus aceita você fazer apenas a sua obrigação, mas Deus não aceita você fazer o que você quiser. Deus não recebe de você o que você quiser entregar. Deus não deixa no seu controle, nas suas mãos, para decidir o que fazer para Deus. Não, Ele já estabeleceu, Ele já determinou, Ele já orientou, Ele já nos conduziu, Ele já nos mostrou, Ele já nos revelou o que devemos oferecer a Ele. Então ofereçamos da melhor forma possível. Do contrário, nós poderemos ser rejeitados, como Caim foi. O texto nos fala que esse homem adquiriu o testemunho, alcançou o testemunho de justo, alcançou o testemunho de que era justo. Quando a Bíblia diz que ele alcançou o testemunho de que era justo, a Bíblia Sagrada nos está dizendo que ele construiu esse testemunho. E não foi Deus que olhou do céu para ele e foi com a cara dele e testemunhou a seu respeito. Não, foi ele que construiu esse testemunho de que era justo diante de Deus. Ou seja, o nome, o título, a fama que ele tem, que ele carrega, que ele recebeu, foi reflexo e resultado daquilo que ele fez, foi resultado das suas ações. Então entenda isso e guarde isso. Você nunca será chamado de santo se você vive como ímpio. Há muitas pessoas querendo ser reconhecidas como servas de Deus, mas a sua vida depõe contra elas. Você nunca será chamado de santo se você vive como ímpio. E vou mais além: você nunca deve chamar ou tratar um ímpio como santo, porque ele pode acreditar. E essa seria a maior ilusão, essa seria a maior mentira, que se essa pessoa de fato acreditar, é a sentença de condenação para ela. Pois, se você trata um ímpio como santo, essa pessoa vai acreditar que a sua conduta, a sua maneira de viver é agradável a Deus. Pastor, mas como é que eu vou tratar um ímpio como santo? Eu sei que quem está lá fora é ímpio. Eu sei que quem não está na presença de Deus não pertence a Deus. Então como é que eu vou tratar essas pessoas como santo? Pastor, está louco? Não. Os ímpios que nós muitas vezes estamos tratando como santos não estão lá fora, estão aqui dentro.
estão aqui. E esse é o problema. É quando alguém que está dentro acredita que é santo, quando na realidade é ímpio. Não trate um ímpio como santo, porque ele pode acreditar. E acredite, você não será chamado de santo se você vive como ímpio. Você será tratado, visto e reconhecido exatamente como você se comporta. Diante das suas atitudes, diante das suas obras, diante das suas palavras. É isso que vai determinar como é que você vai ser enxergado pelo mundo. O nosso comportamento transmite uma mensagem sobre nós. O nosso vestuário transmite uma mensagem sobre nós. O nosso linguajar transmite uma mensagem sobre nós. Quando você começa a conversar com uma pessoa e a pessoa diz: nós veio, nós vai, nós foi, você naturalmente respeita a pessoa e deve ser respeitada, mas você conscientemente ou inconscientemente você sabe que essa pessoa é uma pessoa que talvez não tenha tido a oportunidade de ter a instrução. Essa pessoa ela tem um pouco de dificuldade na área intelectual. Essa pessoa não tem a instrução que talvez você tenha recebido. Isso não significa que essa pessoa é má. Isso não é demérito para a pessoa, pois isso depende muito da oportunidade que a pessoa teve na vida. Mas naturalmente você cria uma percepção da pessoa. Por quê? Porque a sua forma de falar formou na sua mente uma personagem sobre aquela pessoa. Quando você vê alguém com determinados vestuários, você forma uma ideia sobre aquela pessoa. Você tem um pensamento pré-estabelecido sobre aquela pessoa, por aquilo que você vê. Nem sempre isso é uma realidade. Talvez a pessoa não seja aquilo que a sua roupa transmite que ela é, mas é a mensagem que ela está passando. Ou seja, você vai ser tratado, visto e reconhecido da forma com que você fala, da forma como você se comporta, da forma como você se veste, da forma como você trata as coisas espirituais, os ambientes que você frequenta. Se você me visse hoje sentado numa mesa de bar, conversando com alguém, naturalmente você não ia pensar muito bem de mim. E se a pessoa com quem eu estivesse conversando, estivesse tomando uma cerveja, por exemplo, aí você pensaria ainda mais mal de mim. Talvez eu estivesse apenas cumprimentando um amigo. Talvez eu estivesse evangelizando aquela pessoa. Eu poderia estar fazendo várias coisas ali, mas uma luzinha já seria acesa. O pastor estava sentado numa mesa de bar com uma pessoa, conversando com uma pessoa. Porque seria formada na sua mente uma ideia sobre a minha personagem a partir do meu comportamento. Então o que acontece com Abel é que a Bíblia Sagrada diz que ele alcançou o testemunho de justo. Como é que ele alcançou? Isso foi devotado sobre ele graciosamente? Não. Isso foi o reflexo, foi o resultado da sua vida, da sua dedicação, da sua santificação. Foi ele quem construiu isso. E você precisa construir o seu nome. É você quem precisa construir. Não espere que as pessoas construam uma ideia de você sem você dar razão para que as pessoas o façam. Aí você diz: pastor, mas eu tenho que viver de forma as pessoas reconhecerem quem eu sou. Eu preciso da aprovação das pessoas. Não é que nós precisamos da aprovação das pessoas, mas é que quando nós servimos a Deus, o reconhecimento é inevitável. Às vezes as pessoas não admitem, às vezes as pessoas não querem reconhecer, mas é inevitável. Não se acusa alguém sem motivo, sem razão. Não se julga ou se condena, via de regra, obviamente, uma pessoa sem motivos e sem razão. Então o reconhecimento é algo automático. As pessoas te verão, te enxergarão e te tratarão exatamente como você se comporta, como você se porta diante delas. Isso é o natural.
Então Abel construiu esse nome de justo. Não é à toa que ele é chamado pelo próprio Deus de alguém que foi justo. O que o texto nos mostra é que Abel teve uma vida agradável a Deus. Abel agradou a Deus. Porque quando a Bíblia Sagrada diz que Deus recebeu, agradou-se do sacrifício de Abel, primeiro a Bíblia diz que Deus recebeu Abel e a sua oferta. Ou seja, a vida de Abel agradou a Deus. A conduta de Abel agradou a Deus. E antes de receber a sua oferta, Deus recebeu o próprio Abel. Deus agradou-se daquilo que ele lhe ofereceu. Deus agradou-se do culto que ele lhe ofereceu, porque o contexto ali era um contexto espiritual, era um contexto de culto. Então Deus agradou-se do culto que ele lhe ofereceu. E a pergunta que eu faço para você é: Deus tem se agradado do culto que você tem oferecido a ele? Pastor, mas aqui na igreja está tudo tranquilo, tudo normal, eu estou caladinho, estou sentadinho, estou ouvindo a palavra. Por que Deus não receberia? Então o seu culto é esse aqui? Se o seu culto é esse aqui, você não conhece de Deus, você não conhece de Bíblia. O seu culto não é aqui. O seu culto é lá. O seu culto é na sua casa. O seu culto é a sua vida. A adoração não é um momento de louvor a Deus. A adoração é um estilo de vida. A adoração deve fazer parte do nosso cotidiano. A adoração deve fazer parte do nosso dia a dia. E se nós vivemos em adoração, logicamente e naturalmente, a nossa vida é um culto. A nossa vida é um altar onde Deus se manifesta, onde a presença de Deus é real. E a pergunta continua: Deus tem se agradado do seu culto? Eu posso aplicar também ao ambiente de culto, de reunião entre irmãos. Até mesmo aqui você deve perguntar se Deus tem se agradado daquilo que eu tenho lhe ofertado, daquilo que eu tenho lhe oferecido, daquilo que eu tenho lhe entregado. Deus tem se agradado quando você vem à sua casa. Deus tem recebido a sua adoração. Deus tem visto sinceridade em você. Deus tem recebido de você o seu melhor? Ou isso tem sido para você talvez um passatempo? Isso tem sido um lugar apenas para descontrair? Como você tem encarado um momento como esse? Como você tem encarado uma reunião como essas? Como você tem desfrutado de momentos especiais que talvez para você, pela sua percepção, pela forma de tratar, não seja especial, mas independente da sua forma de tratar, esse momento, esse ambiente, essa hora, essa ocasião, esse evento é sim algo espetacular, é sim algo especialíssimo. Especialíssimo por quê? Porque a presença dele está aqui. Porque a voz dele pode ser ouvida aqui. Porque a palavra dele é ministrada aqui. Porque o Espírito dele se move aqui. É isso que torna esse lugar, é isso que torna esse ambiente, é isso que torna esse momento especialíssimo. E obviamente, se você vem em espírito, em dedicação, oferecendo a Ele o melhor, você abrilhanta esse momento, esse lugar, e faz a glória de Deus se tornar ainda mais perceptível, porque ela se manifesta na sua vida também. Ele tem se agradado do seu culto, Ele tem recebido o culto que você tem entregado a Ele. Abel ofereceu aquilo que ele tinha de melhor para Deus, e Deus recebeu. Mas isso naturalmente causou inveja no seu irmão. E causando inveja no seu irmão, o seu irmão atenta contra a sua própria vida e o mata. Porém, a Bíblia Sagrada nos mostra que nem mesmo a morte desconstruiu quem era Abel.
Pelo contrário, a morte evidenciou ainda mais a identidade de Abel. Então, na caminhada cristã, nós vamos ter que encarar alguns Caíns. E alguns Caíns vão nos perseguir, alguns Caíns vão nos apedrejar, e infelizmente alguns Caíns matarão muitos de nós. Que não mate você na fé, pode matar no espírito, mas que não, aliás, na carne, mas que não mate na fé. Pois ainda que você morra na carne, isso não desconstrói quem você é. Pelo contrário, isso evidencia a sua identidade para com Deus. E você poderá se apossar das palavras de Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essa é a realidade que podemos falar sobre Abel. A morte não desconstruiu a sua identidade, pelo contrário, evidenciou ainda mais. Por quê? Porque ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira e ele guardou a fé. Ele foi fiel a Deus até o fim. Mas o texto diz que ainda depois de morto, ele fala. Como é que ele fala ainda depois de morto? Ele fala depois de morto, porque o que ficou foi o seu exemplo, foi o seu testemunho, foram as suas obras. Então ele fisicamente não fala, mas o seu testemunho, as suas obras, a sua vida, o seu exemplo continua falando e testemunhando a respeito dele. Quanto tempo faz que esse homem morreu? Não sei. Talvez algo em torno de 6.000 anos? Ou próximo disso? Como é que 6.000 anos depois nós estamos aqui falando desse homem? Porque por mais que ele esteja morto, ele continua falando. Por mais que ele esteja morto, o seu exemplo continua vivo. O seu testemunho continua gritando a seu respeito. E no final das contas, o que fica é o nosso exemplo. O que fica é a nossa história. O que fica são as nossas obras. E de que maneira temos vivido? De maneira a daqui 10 anos, ou 10 anos após a nossa morte, continuemos sendo lembrados? 50 anos após a nossa morte, será que continuaremos sendo lembrados? Será que 100 anos após a nossa morte terá alguma coisa escrita a nosso respeito? Fulano foi, mas foi um exemplo de fé, foi um exemplo de gratidão, foi um exemplo de pai de família, foi um exemplo de servo de Deus, enfim. Será que após a nossa partida, o nosso exemplo, a nossa conduta, a nossa vida, as nossas obras continuarão falando sobre nós? Continuarão testemunhando a nosso respeito? Acredite, não dá para ser imortal, mas dá para ser eterno. A morte nós teremos que enfrentar, mas nós podemos ser eternos. E só há uma possibilidade de sermos eternos: é sendo eternizado no coração de pessoas. Você pode eternizar-se no coração de pessoas, ou você pode servir como um exemplo a não ser seguido e ser esquecido rapidamente. Quando você partir, as pessoas falarão de você: já foi tarde, não vai fazer falta nenhuma. Tudo isso depende de você. Tudo isso depende de mim, para que as pessoas falem bem ou mal da minha vida. Ainda morto, ele fala. E eu espero que você fale, pelo menos em vida. Eu espero que você vivo esteja falando. Eu espero que a sua vida esteja falando. A Bíblia diz que esse homem viveu pela fé. O texto começa dizendo pela fé. E a fé, dentre várias definições que podemos dar a ela,
ela pode ser definida da seguinte forma: a fé é uma confiança inabalável que Deus está no controle de absolutamente tudo. Então Abel viveu na confiança inabalável de que Deus estava no controle de tudo. Mas tem um detalhe: Caim matou Abel. Mas se Deus está no controle de tudo, se Abel acreditou, se Abel confiou, se Abel creu que Deus estava no controle de tudo, então por que Caim matou Abel? Será que ele pode ter se frustrado ao confiar em Deus? Será que a sua morte depõe contra a soberania de Deus? Jamais, pois a sua vida terrena, ela foi significativa ao máximo, e a sua missão aqui na terra ele cumpriu. O seu papel ele cumpriu com perfeição. Se esse homem viveu pela fé, ele andou com Deus, e se ele andou com Deus, o lugar dele é estar na presença de Deus, é estar próximo de Deus. Então a ação de Caim não depõe contra a soberania de Deus. A ação de Caim não transmite-nos a mensagem de que Deus não está no controle, ou que não vale a pena confiar que Deus está no controle de tudo. Não, Deus está no controle de tudo sim, ainda que Ele permita que venhamos tombar, ainda que Ele permita que venhamos perecer, ainda que Ele permita que venhamos morrer, Ele continua no controle de tudo. Nunca acredite que as obras do maligno interferem, limitam, refreiam a soberania de Deus. Ele é soberano, Ele é poderoso, e Ele é tão soberano e tão poderoso que Ele poderia perfeitamente ter impedido a morte de Abel, não fez. Mas Ele poderia também ter permitido a morte de Abel e ter ressuscitado Abel, Ele também não fez, porque Ele preferiu, na sua soberania, ter Abel lá. Ele preferiu usar a vida de Abel como exemplo para todos nós. Então, algumas vezes, em algumas ocasiões e com alguns personagens, Deus se utilizará da vida deles como um exemplo. Então comece a observar a sua vida, comece a observar os infortúnios que muitas vezes acontecem na sua vida, porque talvez Deus esteja se utilizando da sua vida como exemplo para muitos. Porque Deus permitiu a tragédia na vida de Jó para servir como exemplo para muitos. Então, quando nós, na nossa incapacidade, não entendemos o porquê o mal nos sobrevém, Deus, como sendo, ou como tendo, a sabedoria como algo que faz parte dele, que faz parte da natureza dele, sabe exatamente o porquê que essas coisas acontecem. E se você entendesse o porquê que a tua dor tem te machucado tanto, se você entendesse que Deus está usando você para servir de exemplo para muitas pessoas, você entenderia a eficácia da atuação de Deus na sua vida, e você entenderia a relevância da sua vida. Às vezes, nós estamos vivendo uma vida cheia de problemas, cheia de dor, cheia de dificuldades, e nós pensamos: que relevância tem a minha vida? Deus, me leva logo. Para que continuar vivendo essa vida miserável? Me leva embora, Deus. E Deus está muitas vezes olhando do céu para nós e dizendo: você tem sido instrumento meu para servir de exemplo para fulano, para ciclano, para beltrano. Através da sua resiliência, através da sua resistência, através da sua perseverança, através da sua fé, através da sua confiança, eu vou salvar muitos, eu vou restaurar muitos. Então aqueles que muitas vezes estão achando que são os menos beneficiados, estão se tornando maiores instrumentos de Deus para a salvação e restauração de muitas pessoas. E aí nós entendemos por que Deus, sendo um Deus que estava no controle de todas as coisas, permitiu que Abel padecesse.
descesse, permitiu que Abel morresse, porque Abel seria para nós um exemplo, assim como Deus está usando você para ser exemplo para muitos. Então veja como você anda, veja como você procede, veja o que você fala, pois os céus estão fitos em você, o mundo está fito em você, e a partir de você, a partir do seu procedimento, a partir da sua conduta, muitos poderão ser salvos, muitos poderão ser restaurados, ou muitos poderão se perder, muitos poderão ser destruídos. Lembre-se, a Bíblia diz que Abel alcançou o testemunho de justo. Foi resultado daquilo que ele fez. E você só terá a pecha de justo mediante as obras que você tem realizado, mediante aquilo que você tem feito. Do contrário, você também não alcançará testemunho diante de Deus. O que é que isso nos mostra sobre Abel? Isso nos mostra que a fé que regia a vida de Abel independia das circunstâncias. A verdadeira fé que move um discípulo de Cristo independe das circunstâncias. Você já imaginou alguém que tem fé, mas essa fé está atrelada às circunstâncias? Então, se tudo vai bem, eu tenho fé. Se eu prospero, eu tenho fé, eu estou cheio de fé. Se eu desfruto de boa saúde, eu tenho fé, eu estou cheio de fé. Mas quando eu adoeço, a fé vai embora. Mas por que, meu Deus? Por que permitiu? Por que isso me acometeu? Se eu passo dificuldades, mas por que eu não tenho sorte na vida? Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Não! A fé de Abel independe das circunstâncias. Ele está sendo assassinado pelo seu irmão e mesmo assim ele mantém a sua fé. Ele está sofrendo com a inveja do seu irmão, mesmo assim ele mantém a sua fé. Então que a sua fé não dependa das circunstâncias, porque a verdadeira fé, ela independe das circunstâncias. E quando a fé independe das circunstâncias, então aí ela pode interferir nas circunstâncias. A fé não é regida pelas circunstâncias, a fé rege as circunstâncias. Uma pessoa com uma fé natural jamais viverá o sobrenatural. Mas uma pessoa com uma fé sobrenatural muitas vezes terá que enfrentar o natural para que posteriormente viva a plenitude do sobrenatural de Deus na sua vida. Não se deixe ser regido pelas circunstâncias, mas seja o regente da sua própria vida. Seja o regente dos seus caminhos, e que os seus caminhos, os quais você trilha, te conduzam a uma vida plena na presença de Deus. O que percebe-se na história de Abel é que Abel, ele é um homem santo, ele é um homem justo, ele é um homem inocente. E mesmo assim, ele morreu, ele foi assassinado pelo seu irmão. Então o que percebe-se que é um inocente sendo penalizado por fazer o que é correto. Qual foi o erro de Abel? Quem pode enxergar no texto bíblico qual foi o erro de Abel? Qual foi o pecado que ele cometeu? Qual foi a falha de Abel? Então se ele não cometeu falha, se ele não cometeu erro, se ele não cometeu pecado, por que ele foi morto? É o inocente, é o justo, sendo penalizado por fazer o que é correto. E isso, muitas vezes, é mais comum do que o que nós imaginamos. Muitas vezes o ímpio, ele está de vento em polpa. E o justo, o inocente, ele está sendo penalizado. Até na área profissional existe uma máxima que diz que o trabalhador mais eficiente, ele sempre é punido com mais trabalho. Isso é uma realidade. Isso se aplica a qualquer área da vida. Na área profissional, se tem uma pessoa que quando você diz faz isso, a pessoa vai lá e faz com dedicação, com esmero, com esforço, com rapidez, com excelência.
Quando surge algo para fazer, você já olha para aquela pessoa, porque sabe que a coisa vai acontecer. E tem gente que você pede, faz isso, e a pessoa enrola, a pessoa dá nó, e vai para lá e vem para cá, e posterga, e retarda a coisa, e não faz, e quando faz a pior coisa possível. Quando surge outra coisa para fazer, você olha para aquela pessoa e diz, se entregar não vai ser feito. Isso acontece dentro da igreja também. Tem pessoas que você entrega uma coisa para fazer, a coisa acontece. Existem outras que você entrega e fica observando. Fica atento, porque a gente observa também essas coisas. A gente observa a dedicação das pessoas. Como eu disse em outra ocasião aqui, eu instruo vocês, mas à medida que eu estou instruindo vocês, eu também estou observando vocês. E há pessoas que você designa algo para ela e você fica observando, e a pessoa não vai, não faz, e a coisa não acontece. Naturalmente, quando surge mais alguma coisa para fazer, você já olha para aquela pessoa, mas não vai acontecer. E aí a pessoa vai ficando de lado, vai ficando, depois a pessoa reclama. Por que eu não faço nada? Por que ninguém se lembra de mim? Por que ninguém me dá nada para fazer? Porque quando dá, não faz. Então, geralmente, a pessoa inocente, a pessoa mais eficiente, ela sempre é punida com mais trabalho. Isso é uma realidade. O que fica como lição para nós é que Abel é o inocente que foi penalizado por fazer o que é correto. Já Caim é o ímpio que foi protegido, entre aspas, mesmo fazendo aquilo que era errado. E a lição que nos fica é que nós não podemos olhar para a vida apenas com um olhar natural. Não podemos olhar para a vida apenas por uma perspectiva natural, por um prisma natural. Temos que ver além, temos que enxergar além. Da mesma sorte, eu posso olhar para esse exemplo de Abel, o inocente sendo penalizado, no lugar do ímpio, e ver em Abel o exemplo de Jesus. Com Jesus aconteceu exatamente a mesma coisa. O justo, o santo, o inocente, sendo penalizado pelos ímpios, sendo penalizado pelos pecadores, carregando a culpa dos pecadores, sendo crucificado e morto por fazer o que era correto. Ajudou a todos quantos lhe procuraram, curou a tantos quantos estavam doentes, ressuscitou os mortos, libertou os oprimidos do poder do maligno, supriu pão para quem estava com fome, deu água para quem estava com sede, enfim, ele fez absolutamente tudo por aqueles que lhe procuraram, e mesmo assim ele foi penalizado. São as injustiças da vida, mas acredite, as injustiças da vida servem para a justiça de Deus, servem para testificar da justiça de Deus. E as injustiças da vida nos alcançarão, elas sempre serão uma realidade na nossa vida. A vida e as pessoas geralmente serão injustas. E muitas vezes, da vida e das pessoas, nós nunca receberemos aquilo que merecemos. E isso deve penetrar na sua mente, nos seus ouvidos e no seu coração, para te fazer entender que você não deve fazer nada esperando o reconhecimento, mas não deve também esperar justiça da vida e dos demais seres humanos, porque isso não virá. Tudo quanto tiver que fazer, faça sabendo que é uma sementezinha que você está plantando e você receberá a colheita lá. A vida sempre será injusta com você. As pessoas sempre serão injustas com você. As pessoas, tantas quantas vezes puderem te prejudicar, vão. As pessoas, tantas quantas vezes puderem puxar o teu tapete, vão. As pessoas, tantas quantas vezes puderem caluniar você, vão. As pessoas, tantas quantas vezes puderem mentir a seu respeito, vão.
Acostume-se com isso. Isso é a vida. Essa é a nossa realidade. Porém, como disse anteriormente, não deixe que as circunstâncias rejam a sua vida. Não deixe que essas coisas pautem a sua vida. Essas coisas sempre serão uma realidade. O que não pode é você se deixar envolver, se deixar levar por essas coisas. Porque se você deixa se levar por essas coisas, acontece o que diz Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostra frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena, você é fraco. E Joel 3,10 diz: diga ao fraco, eu sou forte. Quando você não for, saiba que do seu lado há um Deus que é forte. O Senhor poderoso na batalha, o Senhor dos exércitos, o Rei da glória. Então não deixe que as circunstâncias da vida pautem a sua identidade, digam quem você é. Esse homem que era justo foi morto para satisfazer o egoísmo, a inveja, a raiva, o ódio de um homem que era ímpio. E com Jesus aconteceu exatamente a mesma coisa. Jesus morreu para satisfazer a inveja, o ódio, a raiva, o ciúme, o egoísmo, o egocentrismo do ser humano. Só que tem um detalhe: quem era esse ser iracundo, invejoso, egoísta, egocêntrico? Era o irmão dele. Era o seu próprio irmão. E aí a coisa aperta um pouquinho para nós. Porque muitas vezes o invejoso, o ciumento, o iracundo, o egoísta, o egocêntrico, não é quem está lá fora, é quem está dentro. Muitas vezes vai ser quem está dentro. E é quem está dentro que muitas vezes vai trabalhar pela morte, pelo fracasso dos seus irmãos, que inocentes muitas vezes serão vítimas dessas pessoas. Era o seu irmão que queria lhe causar mal. Talvez Caim não tinha noção de que mataria seu irmão. Caim não sabia o que era morte, isso é fato. Caim nunca tinha visto alguém morto, isso é fato. Então talvez Caim ele não tivesse a intenção de matar seu irmão, ele nem saberia que mataria o seu irmão, talvez. Talvez a intenção dele fosse apenas machucar, causar dor no seu irmão. E muitas vezes o que acontece é exatamente isso, dentro da igreja também. Um querendo causar dor no outro. Então fala coisas que vão machucar, tem atitudes que vão ferir, e isso vai ferindo, isso vai machucando, isso vai corroendo. É o irmão matando o outro. Porém a intensidade com que Caim bate em Abel é suficiente para tirar a vida do próprio Abel. Então o que fica para nós de lição é que muitas vezes as nossas atitudes elas terão proporções que nós não conseguimos controlar e que nós não imaginamos. Às vezes você tem uma atitude apenas para causar dor em alguém que está do seu lado. Eu vou dar uma cutucada aqui. Só que a coisa pode tomar proporções que você não imagina. E aquilo que era apenas para causar dor, que já não deveria ter sido feito, mas que era apenas para causar dor, era apenas para a pessoa sentir na pele, pode matar aquela pessoa. Pode levar essa pessoa a abandonar a Deus. Porém, ai daquele que matar o seu irmão. Marcos 9,42 diz que se alguém for culpado de um desses pequeninos abandonar a Cristo, seria melhor que essa pessoa fosse lançada no mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Então você não controla a proporção das coisas. A Bíblia nos chama a viver em comunhão, em harmonia e em santidade.
Então acabe com esse negócio de querer machucar, de querer ferir o outro, de fazer o outro sentir na pele. Não! Você deve tentar viver de uma forma com que essa pessoa sinta o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua benevolência, o seu perdão. Essa é a atitude, essa é a prática cristã. Porque numa dessas, de ferir, de causar dor na pessoa, você pode matá-la. E se você matá-la, Deus vai se vingar. Deus vai te matar também. Deus vai te pegar. Por que Caim fez isso? Porque 1 João 3,12 diz que Caim era do maligno. Então, Caim é irmão de Abel. É filho de Adão, é filho de Eva, mas é do maligno. Há muitas pessoas que fazem parte da família, mas são do maligno. Nós precisamos ter essa consciência. Nem todo mundo que faz parte da família é filho de Deus. Nem todo mundo que está inserido no mesmo contexto é de fato filho de Deus. Tem gente que é do maligno. E eu encerro com você dizendo para você que a conduta dos outros não deve mudar quem você é. Não é a forma com que os outros tratam você que deve definir quem você é. Porque são eles que são maus, não você. Se a conduta dos outros definir quem você é, então você está demonstrando que você é igual a eles, ou que você é aquilo que eles dizem que você é. Você está alinhado com a opinião deles. Então aprenda. A conduta dos outros não pode definir quem você é, não pode definir a sua identidade. A segunda coisa que eu encerro dizendo para você é que você pode ser perseguido, espancado e até morto. Mas se o homem te persegue, te espanca e até te mata, Deus é o teu justo juiz. E usando as palavras de Paulo, o justo juiz naquele dia dará a recompensa. O justo juiz naquele dia dará a coroa da justiça. Então, se tiver que enfrentar oposição e perseguição, enfrente. Mas tenha absoluta certeza que você, no final da história, será coroado pelo próprio Deus. Terceira coisa que eu digo para você, encerrando, é que podem até fechar a sua boca, mas nunca calarão a sua voz. Podem fechar a sua boca, mas não podem calar a sua voz. A voz de Abel continua gritando até hoje, e assim continuará até a consumação dos séculos. Um dia, a impiedade vai acabar, mas a santidade permanecerá para sempre. A impiedade de Caim contra Abel um dia cessou, um dia acabou, mas a santidade de Abel continua gritando de forma eloquente nas páginas da Bíblia Sagrada e ao longo da história. No corredor da história, a santidade de Abel continua sendo enaltecida, continua sendo elogiada. O que vai ficar é o seu exemplo. O que vai ficar é a sua história. O que vai ficar é o seu bom testemunho. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, que te fortaleça, te ajude a viver de forma agradável a Ele.